Olá, estou aqui para dar continuidade a ciclo de palestras de dezembro do Cefap, Centro de Filosofia Águas Perenes. Hoje será a terceira palestra, na qual abordamos o tema Nietzsche, o Sócrates de nossos tempos. Essa palestra é baseada na obra de Mário Vieira de Mello, com o mesmo título. Para entendermos um pouco da filosofia nietzschiana, que é uma filosofia muito bombástica e explosiva, devemos entender o que se passava na Europa no século XIX. Era um tempo de turbulência, de guerras, conflitos e crises e decadência. E Nietzsche não poupou com sua crítica em nenhum instante a situação de decadência na qual a Europa vivia. Bem, de lá para cá, Nietzsche influenciou muita coisa, não só na área da filosofia, como também das artes, da literatura, e extrapolando a simples área filosófica. Para vocês terem uma ideia, hoje já vão em mais de 3.200 volumes escritos sobre Nietzsche. A maior autoridade na América Latina brasileira é Scarlett Marton. Ela é a maior especialista em Nietzsche na América Latina e ela fundou um núcleo lá na USP. Inclusive, ela já deu palestras aqui juntamente com formandos, doutorandos ou mestrandos lá da USP. É interessante nós observarmos a primeira obra de Nietzsche, que é A Origem da Tragédia. Nela, toda a vida do filósofo vai ser influenciada por essa obra. Nela está todo o extrato de sua filosofia. Embora ele tenha muitos outros livros, mas esse é o que determina não só sua filosofia, como seu modo de vida. Por isso mesmo, essa influência da obra sobre a vida torna-se difícil de, assim, identificar, ora, o que é realmente vivido por Nietzsche e ora, o que é a obra que realmente influenciou esse ato vivencial. Ele não teve intérprete, como Sócrates teve com Platão. Ele era o seu próprio intérprete. Daí uma responsabilidade muito maior em sua filosofia. Ele era muito autêntico. Sua formação foi em filologia e filosofia. Ele entendia de línguas clássicas como grego, arcaico e latim. Inclusive, ele lecionou na Universidade da Basileia essas disciplinas. A unidade das virtudes e a coragem espiritual. Nietzsche reuniu todas as virtudes numa só pessoa, a sua pessoa. E para fazer isso, ele tinha que ter uma coragem espiritual de tamanha elevadura, grandeza, para suportar todos os tipos de verdades. Porque não é qualquer espírito que aceita as verdades
e não termina sucumbindo a elas. Nietzsche foi mais além. Ele usou de comunicação indireta em suas obras. E nessa comunicação indireta ele usava máscaras, personagens com interpretações. Claro que isso é um recurso literário e ele usou brilhantemente, pois o seu estilismo literário é demasiado belo. E sua obra, considerada entre os clássicos da literatura mundial, é Assim Falou Zaratustra. Nietzsche aponta o problema socrático como a decadência do Ocidente. Ele vê Sócrates ao mesmo tempo como decadente, mas lá na frente ele empodera Sócrates, pois ele, na verdade, não foi superado nem suplantado por nenhum outro grego em termos de pensar filosófico. E com a contrafação moderna de Sócrates seria o Wagner de seu tempo, Richard Wagner, o músico, o artista. Nietzsche também percebe o homem como um animal que sabe rir. Rir, inclusive, de rir de si mesmo. O fato de rir de si mesmo e dos outros eleva o homem a uma categoria interessante como animal, segundo Nietzsche. Em sua crítica da decadência, ele não poupa nada nem ninguém, nem as escolas filosóficas e nem algumas religiões. Sua crítica é ferrenha. Ele chegou a dizer: eu não sou um homem, sou dinamite. Nietzsche, na verdade, ele propõe vários perspectivismos como possibilidades de entender as realidades aí existentes. Não fechando. Ele não tem esse hábito de fechar. Isso é determinismo. Nietzsche era o contrário disso. Tanto que ele vai chegar ao extremo disso, pois vai beirar e chegar no niilismo. No niilismo é aquele campo filosófico onde o nada é que impera. E o nada é algo que não se almeja, nem se deseja, é apenas o nada. E se o mundo tem como o centro, o epicentro, o nada, nada se cria em cima dele, nada se valoriza, e tudo é possível. Hey, you want to talk to God? God is dead. God remains dead, and we have killed him. Who will wipe this blood off us? What festivals of atonement, what sacred games shall we have to invent? Friedrich Nietzsche, 1882. I was just trying to sell you some drugs and you made it weird. Inclusive, como Nietzsche apontava, e ele falava que Deus está morto. E dizia o que deveria fazer para resolver essa questão. Ele lançou isso. E aqui no Ocidente, claro, isso não foi bem visto durante muito tempo. Nietzsche foi, assim, tido como um filósofo maldito.
Só depois de muito tempo foi que foi resgatado e, assim, botado em seu devido lugar, pois Nietzsche é um dos maiores filósofos de todos os tempos, e principalmente da Idade Moderna. A sua dimensão não tem comparação. Ele influenciou vários pensadores e vem influenciando até hoje em dia. Sua riqueza e sua profundidade do mundo grego e da língua latina e da língua grega e também das civilizações orientais, isso proporciona a ele uma bagagem muito importante na sua filosofia e na sua vida. Nietzsche terminou louco, todos nós sabemos. Os últimos 11 anos da vida dele foram insanos. A sua irmã tomou conta dos seus livros e dos seus escritos e reuniu tudo e lançou uma obra lá sem muita consistência, mas ganhou dinheiro com isso. O próprio Hitler compareceu ao enterro de Nietzsche e a irmã dele teve com Führer. Esse tipo de coisa, para depois ser valorizada a ideia do super-homem, que é uma das ideias centrais de Nietzsche, assim como a ideia do eterno retorno e outras mais. Mas o importante a se frisar é que Nietzsche é o Sócrates de nossos tempos, justamente porque ele tem a coragem de revalorizar toda a escala valorativa humana, que estava de ponta para cabeça ou de cabeça para baixo, como queiram. E ele teve a coragem e a ousadia de ir a fundo em todas as questões humanas. Então, quando ele ficou doente, logo veio aquelas respostas rápidas e fáceis, como diagnóstico. Disseram que foi sífilis. Alguém apontou como que ele tenha adquirido sífilis na sua juventude. Lá na frente isso foi contestado e levado a sério. O destino trágico de Nietzsche evoca também o destino trágico de Sócrates. A doença de Nietzsche, da loucura, a perda da razão, não é apenas um percurso, um detalhe do percurso. Não. O espírito nietzschiano foi bombardeado por verdades de maneira tão volumosas e enormes e grandes e difíceis de compreensão, que não teria outra saída senão a sua vida insana nos últimos dias e últimos anos sobre essa terra. O legado dele é ímpar. Devemos sempre estar lendo Nietzsche, porque ele nos torna críticos e independentes. Devemos pensar por nós mesmos e decidirmos com nossa clareza e conhecimento. Não devemos ser mais apenas uma réis no meio da multidão. Obrigado.